Olá, eu me chamo Aline Melo, comigo Lucas Arruda. Estamos começando o primeiro episódio do Imagem nas Mãos, uma série produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. Essa série de programas apresenta o acervo de vídeo popular em Pernambuco, um projeto que vem digitalizando e divulgando imagens gravadas entre 1980 e o início dos anos 2000 por movimentos sociais e grupos populares. E nesse primeiro episódio nós temos a honra de receber Vinícius Andrade, ele que é coordenador do projeto. Vinícius, seja muito bem-vindo. Olá, Aline. Olá, Lucas. Obrigado pelo convite. Vinícius, para dar início à nossa conversa, eu queria que você contextualizasse um pouquinho sobre como surgiu a ideia do acervo, o acervo em si. Eu e algumas pessoas que fazem parte do projeto desde o início, a gente já tem envolvimento com movimentos sociais e audiovisual. A gente sempre atuou nessa interface. Então, em função de pesquisas nessa área e também da nossa atuação, a gente percebeu que existia uma espécie de déficit de memória, assim, não dos próprios movimentos. Os movimentos produzem muito, né? Produção de todo tipo, produção de conhecimento, de documentação e também audiovisual. Mas os movimentos têm muita dificuldade de conciliar o trabalho que eles fazem agora, nesse momento, no presente, que é muito desafiante, assim, com essa dimensão de preservação da memória. Então, o déficit que eu digo tem a ver com isso, porque eles estão muito concentrados no que está acontecendo agora, em função até da própria sobrevivência dessas organizações, e não conseguem, muitas vezes não têm recurso também para cuidar por conta própria da sua memória. Então, a gente entra nesse lugar fazendo o diagnóstico de que isso é uma situação generalizada, é um problema generalizado, inclusive que tem a ver com a preservação da memória social no Brasil de uma forma geral, e que se torna ainda mais forte quando a gente fala de movimentos que estão no enfrentamento das lutas sociais, e aí a gente vai se aproximando desses movimentos para fazer essa espécie de parceria e apoio num lugar que eles precisam muito. No total, quantos movimentos são e quais são esses movimentos? Na primeira fase do projeto, a gente já teve dois financiamentos, né? Um da prefeitura e um do governo do estado. Na primeira fase, a gente trabalhou com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, aqui de Pernambuco, com a TV Viva, que é uma organização de comunicação que foi fundada também nos anos 80, e com o SOS Corpo, que é um Instituto Feminista para a Democracia, que também existe desde o início dos anos 80. Na segunda etapa, a gente focou numa organização aqui de Pernambuco chamada Etapas, que a partir dela foi fundada o Etapas Vídeo, que era uma produtora dedicada apenas à produção audiovisual, justamente nesse período do vídeo também, né, das fitas. Só que a gente também busca ser um projeto e fazer um trabalho que não seja só estanque, né, assim, estático. Então a gente foi percebendo ao longo do nosso trabalho que algumas organizações também precisavam do nosso apoio, que talvez se a gente não se aproximasse delas e fizesse as digitalizações que elas precisavam, essas fitas e essa memória iam se perder. Então, para além daquilo que a gente já havia prometido, a gente tem muito essa característica, que é uma característica de movimento, muitas vezes não é característica de projeto, é característica de coletivo que está vivo, que quer fazer aquilo que é necessário, né? Então a gente percebeu que que tinha algumas organizações que precisavam dessa iniciativa de nossa parte. Então a gente acabou também digitalizando o acervo do Grupo Mulher Maravilha e da Produções do Tempo. O Mulher Maravilha, felizmente, existe até hoje, está fazendo 50 anos, justamente agora em 2025, e a Produções do Tempo, infelizmente, acabou, mas os seus integrantes, eles acabaram se espalhando em outras organizações. Então, no total, foram 6 organizações que a gente trabalhou até hoje e espera ampliar esse trabalho, né, para outras. Como é que é essa troca, assim? Vocês vão atrás dos movimentos, eles também conhecem vocês e entram em contato? Como é que acontece? A gente começou trabalhando com aqueles movimentos que a gente já tinha relação, justamente por conta desse trabalho que a gente fazia antes, né? Como eu estava falando, a maior parte da equipe está nessa interface entre audiovisual e militância social. Então, a gente já possuía uma relação com o MST de outros trabalhos, de outros momentos assim da nossa trajetória. A gente já possuía uma relação com o SOS Corpo.
A mesma coisa com a TV Viva. Além disso, eram organizações que a gente entendia que a gente conseguiria incorporar pessoas da equipe dessas organizações na nossa própria equipe. A gente considerava isso fundamental justamente para essa interlocução ser uma coisa fluida. E porque a gente acredita que a pesquisa também precisa ser engajada. Então, se uma pessoa conhece melhor a história daquela luta, daquela pauta, daquela organização, ela também vai conseguir, por exemplo, fazer uma catalogação muito mais bem feita, porque ela vai saber o que é que aquelas imagens estão registrando, que época aconteceu, ela tem contato com os mais velhos e as mais velhas daquela organização, e isso potencializa o trabalho que a gente faz. Então, a gente buscou incorporar primeiro essas organizações, que a gente, inclusive, já sabia que tinham acervos que não estavam sendo cuidados, né? Essas pessoas, inclusive, permitiram isso, que a gente tivesse essa informação, e depois a gente foi começando a ampliar. Na medida em que o projeto ganhou força, a gente também foi, assim, algumas pessoas começaram a saber do trabalho que a gente faz, então elas procuravam a gente também, ó, tem umas fitas lá em tal lugar, no acervo de tal organização. Ah, será que vocês não podiam dar um pulo? E aí isso também foi ajudando a gente, e a nossa própria visão foi se ampliando para outras organizações para perceber melhor esse fenômeno que a gente estudou do movimento popular. Então, se produziu também na periferia do Recife, em Nova Descoberta, tinha um grupo de mulheres lá que produziu, que a gente não sabia a princípio, né? Achava que talvez ali não houvesse condições para isso. Mas sim, aconteceu, como em outros casos. Então a gente também foi, à medida que o trabalho foi acontecendo, a gente também foi se apropriando melhor desse assunto e dessa questão, entendendo melhor o fenômeno histórico que ajuda no nosso trabalho, né? Você falou ainda há pouco da época, e eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, justamente, porque existe um recorte que vai ali pelo menos da década de Sim. 1980 até o início dos anos 2000. Por que esse recorte? O que é que há de importante nesse período, justamente para que esse período seja tão focado? Sim, esse é um assunto muito interessante, assim, que eu gosto de abordar, porque eu venho do cinema, né? Assim, essa questão técnica e tecnológica, ela é fundamental no quesito da produção de uma forma geral, é inescapável, né? Então, assim, mais ou menos até o final dos anos 70 e início dos anos 80, essas questões sociais, políticas, das lutas, dos movimentos, elas costumavam aparecer mais nos filmes feitos em película. Quem proporciona a oportunidade dos movimentos, das organizações populares filmarem por elas mesmas é a chegada do vídeo. Então, e esse encontro, que eu gosto de tratar dessa forma como se fosse um encontro entre o vídeo e os movimentos, no momento que os movimentos precisavam vocalizar e ampliar o debate sobre as suas pautas, existe um nome para isso que é movimento do vídeo popular. Porque quando os movimentos compreenderam que essa ferramenta era uma ferramenta útil, eles começaram a sistematizar esse uso. Quer dizer, a gente pode utilizar dessa forma, a gente pode utilizar dessa forma. Na luta das mulheres é útil gravar as manifestações e as passeatas do 8M. Se eu trabalho muito com formação, talvez seja interessante eu filmar as formações que eu faço, as formações internas. Se os meus militantes participam de muitos programas na mídia, talvez seja legal eu poder registrar isso e depois, para poder depois debater internamente. Então tem uma série de descobertas que os movimentos vão fazendo, que é dessa interface entre o campo do audiovisual e da comunicação, que tem a ver com irem se apropriando da ferramenta do vídeo. E isso foi tão forte, não só em Pernambuco, né? Nosso projeto se chama Acervo do Vídeo Popular em Pernambuco, mas isso foi um processo que aconteceu em várias cidades do Brasil, que deu origem a um movimento. E tinham encontros, o primeiro encontro do movimento, acho que o primeiro, na verdade, se chamava assim, o primeiro encontro de grupos populares produtores de vídeo. Aí o segundo teve um nome parecido, até você chegar na criação do encontro do movimento do vídeo popular, e até chegar na criação da Associação Brasileira de Vídeo Popular. Vocês vejam, às vezes esse é um processo que muita gente não conhece, mas a gente chegou a ter uma associação nacional que organizava, que promovia encontros, que faziam mostras, festivais, justamente por conta da importância desse processo. É por isso que a gente recortou esse período. E para você ter uma ideia dessa produção audiovisual que está sendo preservada, nossa equipe preparou um breve compilado com alguns dos vídeos que já foram digitalizados pelo acervo do Vídeo Popular em Pernambuco. Boa noite, pessoal.
A TV Viva não tem aparecido mais vezes, vocês sabem, por causa da chuva. Mas quando setembro chegar e a chuva acabar, nós voltaremos para as praças do Grande Recife. Mas a gente não está parado não, estamos trabalhando. E hoje a gente trouxe para vocês uma reportagem sobre o Pina, um bairro amigo nosso há muito tempo. Vamos começar recordando. Há 2 anos atrás... Vocês estão levando aí no caixão? Nós estamos levando pano. Quem é que vocês estão levando no caixão? Dona Lúcia Santa Casa. O que vocês vão pedir ao governador? Pedir a posse da terra. Há quanto tempo, gente. Há quanto tempo a senhora mora no Pina? 32 anos, já no canto. Vai trocar o foi acertada aqui nada. Horas e 2 minutos. A você que está esperando o próximo ônibus para Recife, está saindo do terminal às 8h10. A você que está esperando o Maranguape 2 Varadouro, próximo às 8 horas e 45 minutos. O movimento de rádios comunitárias no Recife começou em 1984, com o surgimento de rádios em alguns bairros. Bom dia você, são 8 horas em ponto aqui na sua DPZ. Na comunicação, Tony Cardoso até às 11 da manhã. Juntinho com você, animando a sua manhã total, com muita música, notícia, esporte, utilidade pública, dicas de saúde, direitos do trabalhador, dicas ao consumidor e informes das entidades comunitárias de nossa comunidade. Bom dia! Hoje existem diversos esgotos estourados nas ruas a céu aberto, canaletas entupidas e os canais sem o recapeamento, onde ocasiona proliferações de insetos, como ratos, baratas, pernilongos. E ainda por cima existem aqueles animais que ficam no meio da rua solto, o gado. Cada vez mais mulheres. Eu acho fantástico que a gente consiga hoje reunir com 4 anos de trabalho, 200, 300 mulheres, no mínimo, que tem constantemente uma prática de grupos de reflexão. E eu acho que o encontro que foi feito lá em Casa Amarela é isso mesmo, é uma reflexão sobre a importância, a força que significa ser mulher, assumir ser mulher, lutar ser mulher. Como é que não dá? Como não dá pra ter saúde? Grana tem, falam de bilhão. Hospitais públicos sem um tostão. Grana tem, falam de bilhão. E o SUS lá no chão. Ué, como é que não dá? Saúde pública, um bem que se quer.
Muito bacana esse compilado. E aí, diante disso, Vinícius, eu queria te perguntar e te provocar, na verdade, que importância tem o vídeo para os movimentos sociais? Aos pouquinhos, quando a gente vai vendo mais vídeos, se relacionando mais com esses materiais, com essas imagens, a gente vai percebendo que é como se essa produção tivesse criado uma espécie de repertório de usos e práticas em torno dos vídeos que tem a ver com as necessidades de cada organização, como eu estava falando. Então, se uma organização ela tem uma ênfase muito grande na formação, por exemplo, é o caso do MST. O MST, ao longo do tempo, não só aqui em Pernambuco, mas de uma forma geral no Brasil, ele apostou muito na educação de jovens e adultos, porque era uma coisa fundamental dar acesso à educação para que a luta desses trabalhadores rurais, que muitas vezes não tiveram acesso nem à alfabetização, essa luta fosse potencializada através da educação. Então, o MST muitas vezes utilizou o vídeo nessa aliança com a educação. É um caso diferente da TV Viva, por exemplo, porque era uma organização muito voltada para a comunicação, né? Ela não era uma organização que tinha uma pauta social colocada de antemão, na verdade era uma organização de comunicação, ainda que tenta potencializar outras pautas a partir da comunicação. E aí, nesse encontro, por exemplo, na luta pela terra também aqui no Recife, que é muito forte, né? Na periferia. Então, as pessoas do COC não têm o título de posse da terra ainda. As pessoas do Pina, do Ibura. Então, a TV Viva entra para fazer um debate, para chamar a atenção, por exemplo, que elas estão ameaçadas de remoção, para mostrar uma situação de urgência. Percebem? Então, a grande característica do vídeo popular é se moldar à necessidade de comunicação daquela organização. E por isso ela vai criando essa espécie de repertório de variedade de usos e de práticas que tem a ver justamente com essas situações que as lutas determinam. Maravilha. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Imagem nas Mãos, hoje conversando com Vinícius Andrade, que é coordenador do Acervo de Vídeo Popular em Pernambuco, um projeto que vem digitalizando imagens gravadas por organizações sociais entre 1980 e o início dos anos 2000. Vinícius, eu queria que você explicasse um pouquinho agora sobre as condições em que essas imagens chegam até vocês para dar início ao processo de digitalização de fato. Então, a gente tem um desafio muito grande aqui em Recife, porque é uma cidade muito úmida e que também é cortada por vários rios, e a gente sabe como é delicado o período do inverno com as chuvas. Então, a maioria dos acervos com os quais a gente trabalhou, eles sofreram de alguma forma com isso. Eles tinham muito fungo, mofo, porções importantes haviam sido perdidas justamente nesses períodos de inverno. Então, basicamente, quando a gente vai fazer esse trabalho de recuperação e de digitalização das fitas, antes a gente sempre precisa fazer a higienização, né? A gente não faz esse processo mais técnico de tirar do suporte da fita, que é a fita magnética, né? Do VHS, do Betacam e da Almatic, para a imagem digital, sem antes fazer uma limpeza muito cuidadosa desse material, justamente para a gente conseguir preservar. Então, teve muitos movimentos que, infelizmente, a gente não conseguiu acessar algumas fitas do SOS Corpo, do MST, porque essas fitas também, normalmente, elas não estão armazenadas nos melhores lugares, assim, nos lugares mais adequados. Como eu estava falando, os movimentos, infelizmente, não têm condição de fazer essa organização da memória por conta própria, então eles armazenam onde conseguem armazenar. Então, a gente vai lá buscar, faz esse processo e tenta digitalizar o mais rápido possível para que essa memória não se perca. Mas é mais ou menos nessas condições que a gente costuma encontrar essas fitas. E, Vinícius, nós fomos a um dos pontos de apoio do acervo para conhecer e entender um pouco melhor como que o trabalho é desenvolvido. Conversamos com o Caio Monte, ele que é editor e também um dos coordenadores do projeto, não é isso? Vamos então conferir. Normalmente a limpeza mais básica é tipo, você passa a fita por uma máquina que ela vai limpar toda a fita magnética.
Porque essas fitas dentro do case da fita tem fitas magnéticas, que é o que está ali, onde está registrado as informações, né? O vídeo e o áudio, o material ali que está gravado naquela fita. Então, basicamente, é um equipamento que vai limpar essa fita magnética. Vai fazer uma limpeza mesmo com água e álcool, basicamente esses álcool isopropílico, não sei o que, 90 e tantos %, que aí vai limpar essa fita. E aí, se for uma fita que não tiver mais de boa, isso vai bastar para ela. Agora, se tiver um fungo mais na própria embalagem, o ideal é abrir a embalagem e fazer uma limpeza por dentro também com álcool e água, para limpar também a embalagem, para justamente deixar tudo limpinho. Assim. Então, é um trabalho bem artesanal e minucioso mesmo. Assim. As principais mídias daquela época eram mídias analógicas, em fita, e as principais três que a gente encontrou foi VHS, Betacam e o Matic. O acervo, a gente não tem equipamento para fazer a digitalização. A gente normalmente contrata, enfim, serviços de outras pessoas que fazem, né? Porque a gente ainda não tem, enfim, estrutura, nem financeira, nem capacidade de ainda ter as nossas ilhas de digitalização, que é o nosso plano aí para o futuro. Então a gente encontrou esses 3 formatos, e aí o VHS a gente faz aqui mesmo no Recife, com Ana, da Cop Service, do VHS, e as fitas Betacam e o Matic, que são fitas, que são formatos mais profissionais da época. Esses formatos a gente fez a digitalização em São Paulo, com o Danilo da Master Tape, que também foi o parceiro que a gente achou lá. E que foi bem massa também a troca com ele. Ele é muito técnico, muito entendido e, enfim, foi uma boa troca. Por exemplo, no momento de digitalizar a fita, quando você coloca numa placa de captura e tudo e vai passar para o computador, para a mídia digital, o ideal é fazer uma conversão sem perda, sem compressão. Vai gerar um arquivo mais pesado e que, enfim, vai exigir mais recurso mesmo, para poder ter HD e poder ter espaço digital mesmo para armazenar, mas a gente entende que também isso vai manter mais informações do arquivo original. E aí vai gerar um arquivo pesado, sem compressão, e disso você também pode fazer melhorias. Né? Quando você, mesmo que o material esteja deteriorado, você pode, às vezes, melhorar um pouco o som, né? Já que ele se torna um arquivo digital, né? E manipulável por conta disso, né? Então a gente pode dar uma limpeza na fita, aplicar algum filtro de som que melhore de repente, porque às vezes está muito chiado, e isso é uma coisa até simples de resolver hoje em dia. Às vezes tem questões da imagem, como é um material que é entrelaçado, você eliminar um dos quadros melhora a fita como um todo. Então existem processos aí de melhoria no momento em que a fita é digitalizada e se torna um arquivo digital e vai, digamos assim, para a circulação, né? Muito interessante poder entender um pouco da parte técnica de como funciona esse trabalho, Vinícius. E eu queria também entender do ponto de vista de formação. A gente sabe que é uma dificuldade, mas eu queria ouvir de você, portanto, nesse sentido. Existe uma dificuldade de formação para esses profissionais? Como você observa? Infelizmente, eu acho que faz parte assim, desse problema geral em relação à memória, a gente também não conseguir, nas universidades, e desde antes, talvez, dos cursos técnicos, trabalhar também essa coisa da preservação, né, dos suportes materiais. A gente produz muito, hoje em dia, inclusive no celular, né, todo mundo filma, todo mundo circula imagens, mas a gente tem a questão, a dificuldade do armazenamento, isso continua acontecendo. Então, a gente precisa fazer um trabalho coletivo em relação a isso, e acho que isso é uma tarefa dos cursos da área de audiovisual, de imagem, de comunicação, que também nas grades, né, no pensamento do que é o curso, essa dimensão da memória ela seja incorporada, porque inclusive permite que as produções elas sejam muito potencializadas, porque aí você começa a poder utilizar esses arquivos, né? As pessoas começam a acessar, entender que existiu essa história, começa a incorporar com a produção que está sendo feita no presente, e isso eu acho que torna a formação dos profissionais muito mais coesa, né? Dá uma força muito grande, eu acho, para a formação dos profissionais da nossa área. A gente pode dizer que essa falta de profissionais vem de uma falta de interesse, talvez, de novas pessoas se interessando pela área?
Eu acho que, eu não diria isso, eu acho que tem mais a ver com o próprio esquecimento, muitas vezes, dessas imagens, dessa memória. Não é um problema só do projeto Acervo do Vídeo Popular, nem só do vídeo popular, essa questão da memória. De uma forma geral, no Brasil, há toda uma dificuldade de você preservar aquilo que tem a ver com a memória, vamos dizer assim, não oficial, né? Aquilo que não é institucional, que não tem a ver com as instituições consolidadas, com a narrativa oficial, com aquilo que a mídia publica, vai encontrar dificuldade de se manter. Então, ao você não dar essa visibilidade pública, você tem uma série de problemas que vão acontecendo como se fosse uma escadinha, né? E um deles é justamente o da formação também, do interesse e da formação de novos profissionais. E por meio do acervo, como que essa disponibilização do material acontece? Feito, portanto, todo esse processo de preservar, como que as pessoas podem ter acesso? E vou fazer até um apontamento. Como que os movimentos sociais hoje podem ter acesso a esse material? A gente acredita que um fator, uma diretriz muito importante da preservação, no sentido mais amplo, é tornar uma coisa acessível nos mais diversos suportes. Então, a nossa lógica é essa. Se a gente puder copiar, publicar, circular, exibir nas mais diferentes ocasiões e plataformas, a gente se esforça para fazer isso. Tem um limite do nosso próprio trabalho e do nosso próprio alcance, mas a gente busca. Então, falando especificamente de como os movimentos acessam, esses movimentos e essas organizações com as quais a gente trabalha, eles vão ganhar HDs, que são HDs com todo o material que foi digitalizado e que também tem a catalogação que a gente fez, para que essas imagens possam justamente ser incorporadas ao cotidiano de atuação deles. Eu acho que isso é o primordial, né? Esse gesto da imagem voltar, ela ser restituída à atuação daquele movimento, à luta dentro daquela pauta. Isso é uma primeira coisa. Mas a gente também tem duas frentes importantes de devolução para a sociedade e para esses movimentos. Uma é fazer exibições regulares. A gente acha que o arquivo também precisa estar vivo para as pessoas saberem que ele existe, né? Não basta que ele esteja armazenado em algum lugar, preservado, isso é fundamental, mas ele também precisa ser visto, precisa ser discutido para ele efetivamente estar vivo. E uma outra coisa que a gente tenta fazer é se adaptar às novas tecnologias. Então, todo esse acervo está sendo publicado no YouTube, e agora, recentemente, inclusive, a gente publicou um vídeo sobre o Esporte Clube Mocidade do Coque, e a gente tinha acabado de fazer uma exibição do Cinecoque. Aí a gente aproveitou esse mote, publicou no YouTube, e o vídeo, com menos de uma semana, está com quase 1.000 visualizações. Então, provavelmente ele circulou bastante pelo WhatsApp da galera do Coque, a gente tem amigos por lá que foram circulando. Então, o nosso objetivo é esse também, que através das redes sociais e essas novas tecnologias, a gente se aproprie justamente para potencializar o trabalho que a gente faz de memória, né? Agora, a gente só publica esses vídeos depois que a gente faz uma catalogação técnica de pesquisa. Isso significa checar quem fez o vídeo, quem aparece, que ano ele foi feito, a duração que ele tem, porque também eu acho que essas informações são inseparáveis das imagens. Na verdade, assim, nem sou eu que acho, isso é um consenso da área de preservação, para que essas imagens possam circular com as informações corretas também dessas produções, né? Você comentou, Vinícius, sobre a dificuldade de conseguir recursos, né? Hoje, como é que é para você conseguir, por exemplo, fazer exibições e todo o caminho mesmo desse processo? Como eu estava explicando, a gente tenta contemplar o máximo de ações de comunicação, de acessibilidade, dentro do guarda-chuva do próprio projeto. A gente tem entendimento que você ter essas ações é fundamental para que o arquivo ele faça sentido e ele se torne vivo, como eu estava falando. Mas a gente tem um desafio muito grande no contexto local, porque a gente, infelizmente, não tem muitos editais voltados para a memória. Agora, mais recentemente, o Fucultura do Estado, né, o principal edital de fomento à cultura dentro do Estado, ele criou um edital específico para patrimônio. Acho que isso foi uma conquista para quem trabalha com a memória, mas, ao mesmo tempo, o vídeo popular, especificamente, ainda não é considerado uma manifestação que merece toda essa atenção. Quando você coloca do lado de um maracatu, do lado de uma
de um coco, né, dos mestres da cultura popular tradicionais. A gente ainda vai ter que caminhar um pouquinho para André Gerard, Edinho, Duda Homem, Bethânia, Ângela Freitas, Rosinha do MST, todas essas pessoas serem também reconhecidas como mestres e mestras da cultura popular. Não é porque eles trabalharam com vídeo que eles não são mestres, né? Não é porque eles se valeram de uma tecnologia, que é a tecnologia que estava acessível, que essa manifestação não merece ser reconhecida como um patrimônio imaterial do nosso Estado. Então a dificuldade é essa. Então é como se a cada edital a gente tivesse que argumentar novamente para provar que essa manifestação é fundamental como um documento da nossa história e como um documento da memória popular, numa série de sentidos, sociais, culturais, artísticos. E quando você olha para frente, que continuidade tem o projeto? Seja por meio de editais, seja por meio de iniciativas próprias também. Como que o acervo pode continuar? De que maneira você observa, portanto, essas iniciativas para os próximos anos, 5, 6, 10, 20 anos? Bom, já que sua pergunta é sobre médio e longo prazo, eu vou me permitir falar uma coisa que eu até então tenho falado para poucas pessoas. Mas eu entendo, dentro dessa defasagem e déficit de memória social que a gente ainda tem, que é necessário que exista, não apenas mas falando do nosso projeto, eu acho que é necessário que exista um espaço de memória audiovisual popular aqui em Pernambuco, um espaço de memória audiovisual social. E a nossa intenção é, aos pouquinhos, a gente ir se estruturando para, em algum momento, ter esse espaço. E aí ele vai ser não só um promotor e um estimulador de todas as iniciativas que a gente já faz, mas ele também vai ser um espaço onde as pessoas podem ir visitar esses acervos, receber um curso sobre preservação, sobre a importância da memória social, onde as pessoas podem circular, ter contato com essa memória. Eu acho que o nosso futuro, assim, se fosse falar o que eu sonho, o que eu desejo, é se tornar um ponto de memória viva do audiovisual, porque outros lugares de memória até existem, poderiam existir mais, mas um ponto de memória audiovisual popular, audiovisual social, isso ainda não existe. Isso é o que a gente gostaria de fazer daqui para frente. Mas você percebe também que as pessoas, você falou da comunidade do coque, por exemplo, Sim. Você percebe que as pessoas têm noção dessa importância, de que é algo que precisa ser continuado? Eu acho que sim, porque isso é curioso, né? Quando as pessoas têm contato com um trabalho, não é que as pessoas não considerem que isso é importante, mas muitas vezes elas não tiveram acesso ao que está acontecendo. Então, quando elas entendem o que a gente está fazendo, elas falam, nossa, isso é incrível. Por exemplo, só para citar uma coisa que parece muito banal, mas que não é. Nesse vídeo do Mocidade, teve muita gente que, infelizmente, já faleceu, que foi entrevistada, e as pessoas puderam escutar de novo essas pessoas. Isso é algo muito valioso e poderoso para os territórios, para as comunidades populares, mas que acontece em toda essa produção, nos diversos acervos que a gente trabalhou. Existe um trabalhador rural lá do interior, que foi integrante do MST e que tem uma imagem dele falando sobre a vida, falando sobre a luta. Isso é algo muito precioso. Quando as pessoas têm contato com o sentido do nosso trabalho, normalmente elas apoiam, elas dizem que gostariam de dar algum tipo de força, elas, inclusive, costumam se abrir para colaborar com a gente, o que é muito especial, assim, muito interessante desse trabalho que a gente faz. Será que a gente consegue definir o que se perde socialmente quando um acervo como esse, por exemplo, não existe, deixa de existir? Eu costumo falar, e não é só retórico, não é uma retórica de quem coordena o projeto, mas que eu aprendo constantemente com esse trabalho que a gente faz. Não só com essas partes técnicas que a gente conversou, como sobre a preservação, mas eu aprendo de fato assistindo às imagens. Então, assim, muitas vezes a gente não sabe que naquele território que a gente mora existia uma luta para que tivesse acesso à água, que as pessoas tivessem acesso à água. Existia uma luta ali nos anos 80, nos anos 70, para que aquela rua tivesse um esgotamento adequado, que as pessoas conseguissem comprar as casas e ter as casas que elas têm o direito. Muitas vezes é como se o elo entre a história das pessoas comuns, a história das pessoas do povo, tivesse sido rompido justamente porque a gente não tem acesso a essa memória. Então, eu acredito que a importância desse trabalho está muito nesse lugar de reconectar e fazer a gente se apropriar da história que é a nossa história. Veja, não é a história institucional, dos poderes,
do Brasil enquanto nação, é a história das pessoas comuns como a gente. Por isso que eu insisto e falo sobre a necessidade da existência de um ponto de memória popular, entende? Porque é a memória audiovisual vista de uma perspectiva próxima às pessoas. Perfeito. Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com Imagem nas Mãos, conversando com Vinícius Andrade, que é coordenador do Acervo de Vídeo Popular em Pernambuco, um projeto que vem digitalizando produções audiovisuais que foram feitas aqui no estado entre 1980 e o início dos anos 2000. Vinícius, eu queria retomar mais uma vez a questão da memória, né? Porque a gente percebe que essa é uma dificuldade no Brasil. E como é que é lá fora? Por que aqui é desse jeito? O que falta? O que a gente não tem? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É difícil separar essa questão da memória da discussão sobre o que é a sociedade brasileira, sobre projetos políticos que estão em disputa, que envolvem disputa de poder. Então, assim, eu acho que muitas vezes esses vídeos, como eu estava falando, na medida em que eles reconectam a gente a um certo passado, muito entre aspas, de luta nos territórios, eles permitem que as questões permaneçam sendo questões importantes para as pessoas. Então, assim, infelizmente, a questão da moradia, por exemplo, não está resolvida nas nossas cidades. Infelizmente, a questão do saneamento não está resolvida nas nossas periferias, falando daqui da cidade do Recife, de Olinda. Então, se a gente percebe que essas questões foram alvo de luta pelas pessoas que a gente conhece, né, pelos mais velhos e pelas mais velhas da minha comunidade, muito provavelmente isso vai dar um estímulo e vai me fazer ter uma leitura que me permite justamente continuar essa luta, não só não esquecer que aquilo aconteceu, mas também entender que o problema não foi resolvido e que eu preciso continuar lutando. Ou seja, o que está em jogo é uma leitura da história. É uma leitura da história que está em jogo, e nesse sentido a gente precisa fazer valer a leitura daqueles que normalmente são oprimidos. Em outros países eu acredito que se estruturou melhor essa dimensão, mas também você tem uma formação social diferente, uma formação histórica diferente, e daí o nosso desafio, né? O Brasil é um país que veio muito... país que teve um processo de escravidão muito violenta, também de genocídio da população indígena, então são mal resolvidos que aparecem na sociedade contemporânea e que a gente ainda não aprendeu a lidar nem a valorizar. E nem resolveu. Na medida em que não resolveu, a gente fica desconectado também da nossa memória. Deixa eu pegar esse gancho do não ter resolvido ainda alguns problemas, porque eu queria realmente te perguntar o que é que você percebe que se repete. Com certeza você vê vários vídeos, acompanha vários registros em que coisas da década de 80 são encontradas hoje ainda em 2025. Você poderia citar algum exemplo? Sim, acho que um problema fundamental que une, por exemplo, os filmes feitos pelo MST, no interior do estado, pelo Grupo Mulher Maravilha em Nova Descoberta, pela TV Viva na periferia de Olinda, é a questão da terra. A questão da terra não é uma questão bem resolvida, não houve reforma agrária no Brasil. As pessoas que podem, que têm terra para trabalhar, para plantar, para sobreviver a partir dessa terra, são pouquíssimas que têm esse privilégio, tá entendendo? A luta é sobre isso. E esse problema não foi resolvido, então a gente precisa voltar a tratar o tempo todo desse problema. Não é porque ele não está aparecendo nos meios de comunicação que a coisa se resolveu. E está aí justamente a importância dessas imagens, porque elas colocam, não só elas recolocam o problema, como também elas colocam os saberes que foram construídos para você enfrentar esse problema. Isso é uma dimensão que eu considero fundamental desses vídeos. Eles não só ensinam sobre aquela luta, sobre aquele processo histórico, mas eles também, de alguma forma, eles têm um papel de transmitir saberes que foram das pessoas que lutaram antes. Então, para você não recomeçar a luta do zero o tempo todo, você pode assistir aos protagonistas das lutas, lutando no vídeo, e você entender que, eu posso fazer isso, eu posso utilizar essa estratégia, eu posso me organizar dessa forma, eu posso utilizar do encontro, da colaboração, do mutirão, de vários tipos de mobilização que são
propriamente populares, que você assistindo essas imagens, você aprende. Essas imagens ensinam também como é fazer a luta popular. E aí elas têm um sentido muito pedagógico e importante nesse sentido. A gente pode falar que lembrar tem esse poder de não fazer repetir, né? Aquilo Exatamente. que antes não tinha como você combater porque não existia estrutura. E a gente tem que se aproveitar dessa evolução mesmo e dessas armas que hoje temos para combater, né, Vinícius? Perfeito. Eu considero que faz parte das estratégias de poder te obrigar sempre a recomeçar, né? Tipo, de alguma forma obrigar os movimentos, desmobilizar os movimentos, tirar recurso dos movimentos, fazer com que a luta social esfrie. Então, para que os vídeos, vejam só, isso é muito importante, os vídeos são ferramentas justamente de enfrentamento disso, para que não seja necessário, por exemplo, entre um ciclo histórico e outro, você retomar a luta de onde lá de trás, você pode... A documentação, e dentro disso, a documentação audiovisual tem o papel de fazer com que os saberes das lutas continuem e sejam perpetuados por aqueles que estão lutando. Nos 2 últimos blocos, você citou bastante o vídeo do Mocidade. E aí eu ia te perguntar justamente sobre qual vídeo te marca mais, ou qual deles você tem até um certo apego. Claro que você tem algum apego com relação a esses vídeos, mas você falou tanto do Mocidade que eu queria que você detalhasse um pouquinho como que esse vídeo te impacta também. Eu falei um pouquinho do vídeo do Mocidade porque a gente acabou de fazer uma sessão do Cinecoque, que é um cineclube que eu faço parte, lá no Coque, com o pessoal do Coque Vídeo, da rede Coque Vive. A gente acabou de organizar uma exibição que foi muito interessante, justamente porque dentro da curadoria a gente colocou vídeos recentes, foram feitos há pouco tempo pelo pessoal lá do Coque, nesse projeto que a gente tem, que é o Coque Vídeo, que é de formação e experimentação audiovisual. Mas a gente também colocou Mocidade. E isso foi quase que um experimento, né? Porque você tem curtas recentes, contemporâneos, feitos pelas pessoas do Coque, e ali no meio a gente inseriu um vídeo de 2004 para ver também como o pessoal recebia. E foi incrível essa reação. A gente percebe que há um poder muito grande da gente ir gerando essas pontes entre as gerações, entre os períodos históricos, que as pessoas mais jovens compreendem isso, elas gostam de saber o que aconteceu na comunidade, diferente do que a gente pode achar que só estão interessados no que está no celular, no que está rolando agora, no que rola no Instagram. Não é verdade, porque esse vídeo fez muito sucesso, e além disso, ele tem um sentido especial justamente porque a gente faz esse trabalho lá no Coque já tem um tempo, e a gente pode observar como é importante justamente essa retomada da memória num território popular. Então, para mim, tanto foi muito interessante de ver essa reação em torno do Mocidade, quanto tem um sentido afetivo, porque é a luta no território que eu costumo acompanhar. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas antes, aproveitando o gancho, vamos assistir um vídeo do Esporte Clube Mocidade, feito na comunidade do Coque em 2004. Bora lá. A luta pela habitação nas principais cidades brasileiras mobilizou as classes populares desde o século XIX. No Recife, a população ocupou as margens dos rios Capibaribe e Beberibe, dando origem aos então chamados mocambos. Foi assim que nasceu o Coque, um dos bairros populares mais antigos do Recife, com seus primeiros moradores aterrando a maré com sua lama, metralha e lixo. Por ser situado próximo ao centro da cidade, o Coque sofreu várias ameaças de expulsão. Algumas partes chegaram a ser removidas, como a Pitangueira, mas o Coque se organizou e foi para a luta. O bairro foi se urbanizando e hoje continua firme e forte. Não se pode falar da história do Coque sem mencionar seus vários clubes, e entre eles especialmente o Mocidade, fundado em 1964. A fundação do Mocidade ocorreu com um grupo de jovens adolescentes, e é bom citar uma pessoa que já partiu, como diz hoje nas palavras bonitas, está no andar de cima, a Socorro Dantas. Ela queria que a gente fizesse alguma coisa para melhorar o Coque. Nós criamos um grupo de adolescentes com uma questão de livros, que não deu certo, porque não chamava a atenção, e viu-se que a melhor condição era fazer um time de futebol. Futebol que pensou-se em fazer juventude, mas como já existiu juventude,
no bairro, nós fundamos o Mocidade Esporte Clube. Daí a gente, através do futebol, nós passamos a integrar toda a comunidade por todo. Caímos em campo para chamar a atenção da sociedade, explicar que o Coque não era somente um antro de marginal, que existia dentro dessa filosofia uma coisa muito positiva, dentro exatamente dessa sociedade. A fase que mais me emocionou foi de 66 a 69, que o Mocidade era praticamente imbatível no futebol. Onde você chegava, devia falar bem do Mocidade. Mocidade realmente servia de exemplo para qualquer sociedade. Mocidade emocionava todos os sócios, porque esses interior todo, a Mocidade jogou e a gente só trazia vitória. Era muito difícil a Mocidade perder. Só empatava, quando empatava, ganhava. Então isso para mim foi a melhor época que eu vivi na Mocidade. Eu sonhava mais era quando eu vestia a camisa do Mocidade, né? Para mim era uma grande coisa, porque não era para todo mundo conseguir vestir a camisa do Mocidade. Na minha época, quem vestia a camisa do Mocidade tinha que jogar bola. Como fui a primeira presidenta do Mocidade, fiz um departamento feminino na medida e que incentivava muito os meninos quando jogavam. O que mais me emocionou como sócio no Mocidade era a época que a gente saía para jogar, com aquelas aulas femininas, as meninas tudo incentivando os nossos jogos, muito torcedor, né? Isso emocionava demais quando a gente saía daqui, principalmente para os interiores, que a gente jogava muito no interior. Quando os meninos jogavam e vinha com a vitória, a gente fazia uma faixa e aquilo ali, todo mundo ficava contente, todo mundo ficava incentivado. Muitas vezes eu estava trabalhando, pagava para alguém ficar no meu lugar, só para não perder um jogo do Mocidade, que era muito importante para mim. Isso era demais para mim. Além do futebol, o Mocidade servia a sua sede para as famosas festas dançantes. Nosso tempo de hoje chegou ao fim. Nos despedimos hoje do Imagem das Mãos. Conversamos com Vinícius Andrade. Vinícius, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a Aline e Lucas pela oportunidade de estar conversando sobre o nosso trabalho. Eu espero que estimule outros debates dentro desses assuntos. Vinícius, muito obrigado pelo seu tempo. E você pode acompanhar esse e os próximos programas no YouTube da TVU Recife e também do Laboratório de Imagem e Som do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. Até a próxima. Tchau, tchau.